Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, eis a minha vida, eis uma vez mais aqui, Deus, a minha vida. Atrás desse púlpito, diante da tua igreja, tendo, Deus, a tua palavra diante dos meus olhos, e eu peço a tua ajuda, Senhor, pois eu reconheço que sem o teu Espírito Santo não tenho sabedoria, não tenho capacidade nenhuma para proclamar a tua palavra, mas o teu Espírito Santo em mim, a tua presença fluindo, Deus amado, através de mim, me concede graça, sabedoria e discernimento da tua palavra. Usa-me, Senhor Deus, uma vez mais, com simplicidade. Usa-me uma vez mais, ó Deus, na proclamação da tua palavra. E que esta palavra seja começada na minha vida e também sobre a vida dos meus irmãos. Que esta palavra, Deus, seja como um fogo incontrolável a incendiar o nosso coração, a nossa alma e o nosso espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém? Evangelho de João, capítulo 4, versículo 13 e versículo 14. E logo em seguida, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38. Amém? Amém. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 13 e 14. Assim diz a palavra de Deus, assim diz o nosso Senhor Jesus, respondendo à mulher samaritana: quem beber desta água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? Capítulo 7 agora do Evangelho de João, versículo 38. O 37 e depois o 38. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? Para a mulher samaritana, Jesus fala de uma água que, se ela bebesse, uma fonte iria surgir ali no coração dela. E diante da multidão que estava em Jerusalém, Jesus novamente toca nesse assunto, e dessa vez ele diz que aquele que beber dessa água fluirão rios e mais rios de água viva do coração dessa pessoa. Meus irmãos, é uma promessa maravilhosa. É uma promessa, meus irmãos, poderosa do Senhor Jesus para a minha vida e para a sua vida. Água viva. Mas pastor, que água é essa? Essa água mineral que está aí no púlpito é água do mar, é água do rio, é água de cachoeira? Não, meus irmãos. O profeta Ezequiel certa vez teve uma visão de um rio cujas águas era a água do Espírito, o rio do Espírito. O apóstolo João viu nascendo debaixo do trono de Deus uma fonte de água. E essa água é o Espírito Santo de Deus. Jesus está falando, meus irmãos, do Espírito Santo. Essa água que flui do coração de todo aquele que crê em Jesus, de todo aquele que se rende a Jesus, essa água é o Espírito Santo de Deus que começa a fluir na vida de todo homem, de toda mulher, que cai aos pés do Senhor e que faz uma aliança sincera com Ele. E esse fluir do rio do Espírito Santo, esse fluir, meus irmãos, da água do Espírito Santo, é o nosso testemunho. Aleluia. O fluir do Espírito Santo de Deus, o fluir da água viva, que é o Espírito Santo de Deus, fluindo daqui de dentro, é o nosso testemunho. É o testemunho que de fato somos servos e servas do Senhor Jesus. Meus irmãos, de nada adianta você ser cheio do Espírito Santo no seu interior. De nada adianta. De nada adianta sermos cheios de água viva, dessa água cristalina. De nada adianta estarmos aqui, abarrotados da água do Espírito Santo e não emanar, não fluir, não jorrar
essa água viva do nosso interior, porque a promessa é essa, é fluir, é jorrar, é emanar. Só é possível constatar a existência de um rio se os seus olhos enxergarem aquele rio. Eu, na minha adolescência, eu já me aventurei muito na roça dos meus avós, e eu creio que todos aqui já tiveram essa experiência de estar na mata, de estar em um lugar fechado, e em determinado momento começar a escutar barulho de água. Você não está vendo o rio, mas você sabe que tem um rio. Mas você só vai ter certeza de fato quando você se coloca diante dele. Só é possível, meus irmãos, darmos testemunho de que existe um rio fluindo, de que existe uma fonte de águas vivas que é o Espírito Santo aqui fluindo do nosso coração, se darmos testemunho do Espírito Santo, se darmos testemunho, se vivermos uma vida de fato testemunhando essa realidade, de que o Espírito Santo está dentro de nós e que ele flui do nosso interior. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 14 e 16, Jesus ele traz essa revelação para respaldar o que aqui eu estou ensinando, o que aqui eu estou compartilhando, que é do Senhor Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 14 em diante: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Aqui Jesus compara o Espírito Santo em nós como uma luz, e aqui ele enfatiza uma vez mais: de nada adianta essa luz estar enclausurada aqui dentro. De nada adianta essa luz estar aqui presa e ninguém enxergando essa luz, ninguém testemunhando essa luz. E essa luz é o Espírito Santo, essa água é o Espírito Santo. Essa luz e essa água, meus irmãos, não deve ficar contido aqui dentro de nós, não deve ficar enclausurado dentro de nós, em nosso interior. Não! Nós devemos fluir a água do Espírito Santo, nós devemos emanar essa água viva que é o Espírito Santo, nós devemos ser luz. Luz em um mundo que está em trevas e em escuridão. E sim, meus irmãos, é para as pessoas enxergarem. Sim, meus irmãos, é para que todas as pessoas vejam que nós somos servos de Deus, somos filhos de Deus. Por isso o versículo 16 de Mateus capítulo 5 diz: assim brilhe também a sua luz diante dos homens. Meus irmãos, a nossa luz brilhando diante dos homens é uma manifestação da glória de Deus. A Bíblia diz que toda a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. E o Espírito Santo é o que testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, quando nós fluímos, quando nós emanamos, quando nós testemunhamos que de fato somos guiados e dirigidos pelo Espírito Santo, as pessoas, o mundo, as pessoas ao nosso redor testemunham que de fato somos filhos de Deus e que existe um Deus Todo-Poderoso. Mas se nós não fizermos isso, meus irmãos, nós estamos escondendo algo precioso. Nós estamos, meus irmãos, omitindo algo maravilhoso, que é a presença de Deus em nós e através de nós. E quando eu falo todas as pessoas, quando Jesus diz todas as pessoas vejam a sua luz, meus irmãos, essas pessoas são especialmente as que são de fora da igreja. Essas pessoas são especialmente aquelas que ainda não compartilham da minha fé e da sua fé. Porque ser cheio do Espírito Santo dentro da igreja é fácil. Cantar, louvar, vir aqui ler o versículo, explicar um versículo dentro da igreja é muito fácil ser cheio do Espírito Santo aqui dentro, meus irmãos. O maior desafio é lá fora. E acredite, o desejo no coração de Deus é que nós sejamos cheios do Espírito Santo mais do lado de fora do que aqui dentro. Porque aqui dentro a luz já está aqui. Jesus não está aqui, então aqui já tem luz soberana, que é a luz de Jesus, mas é lá fora. É lá fora que essa luz precisa resplandecer, é lá fora que essa luz precisa alcançar quem está nas trevas, e essa luz que é Jesus, para alcançar vidas lá fora, é através das nossas vidas. Quando nós entendemos que somos luz do mundo.
O rio do Espírito Santo, a água viva do Espírito Santo, fluindo aqui dentro, só vai fazer esse lugar se encharcar de água. Mas todo mundo aqui já bebe do Espírito, todo mundo aqui já se alimenta da presença de Deus, todo mundo aqui já é crente. Misericórdia. Ué, pastor, misericórdia? Todo mundo aqui já é crente e devia ser glória a Deus. Misericórdia, porque nós estamos falhando, por não estarmos orando, por não estarmos intercedendo, por não estarmos buscando vidas perdidas para entrar aqui dentro. Então, sim, misericórdia. Cadê os pecadores dentro dessa igreja? Cadê os perdidos dentro dessa igreja? Cadê aqueles que são convidados por mim, por você, para virem aqui? Misericórdia. Temos que atrair essas pessoas para a luz. Temos que convidar essas pessoas para beberem da água do Espírito Santo. Mas isso só vai acontecer se antes delas entrarem aqui dentro, sermos luz na vida delas. Elas só irão beber da água do Espírito Santo aqui dentro se nós irmos até elas para levar um gole do Espírito Santo dentro da casa delas, onde elas estão sofrendo. Isso é testemunhar, meus irmãos, que somos cheios do Espírito Santo. O nosso desafio é esse, é ser crente em meio aos descrentes. É ser luz de Deus na vida daqueles que estão nas trevas, é viver neste mundo que jaz no maligno, dando testemunho de que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E o que está em nós, meus irmãos, é o Espírito Santo de Deus. Nós nunca devemos nos esquecer disso. O Espírito Santo de Deus está em mim, está em você, está em nós. Ah, pastor, mas eu não oro em línguas. Pastor, eu ainda não sinto aquele arrepio. Pastor, eu ainda não sinto aquele calor. Esse é o problema, sabe? De nós acreditarmos que a manifestação do poder de Deus está limitada às sensações físicas. Ah, eu nunca senti o poder de Deus porque eu nunca me arrepiei. Eu conheço um irmão que é só começar a orar, começa a se arrepiar, como se Deus fosse apenas isso. Ah, eu nunca senti o poder de Deus porque eu não sinto calor, não sinto fogo. Ah, eu não sinto o Espírito Santo de Deus porque eu não oro em línguas. Meus irmãos, vamos separar as coisas. Existe o você receber o Espírito Santo de Deus. Quando você de forma sincera e verdadeira faz uma aliança com Jesus, acredite, o Espírito de Deus repousa sobre a tua vida. Quando você recebe Jesus como Salvador, o Espírito Santo vem e habita nesse teu coração, porque você vai precisar de ajuda. Porque pela sua própria força você não vai conseguir dar um único passo na caminhada cristã. O Espírito Santo vai te ajudar nessa luta. Mas existe a manifestação do poder do Espírito Santo, que é mediante o batismo com fogo do Espírito Santo, o qual todo cristão deve buscar. Todo cristão tem o Espírito Santo habitando dentro dele? Tem, porque Jesus ele nos dá essa ajuda, esse consolador, esse professor. Está no teu coração e está aqui no meu coração. Mas busque também o poder do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, para que você cresça espiritualmente, para que você edifique a sua fé espiritualmente, principalmente orando em línguas. Mas o ser cheio do Espírito Santo, meus irmãos, não se limita somente a orar em línguas, ao sentir arrepio, ao sentir calor, a sapatear, rodopiar na igreja. O ser cheio do Espírito Santo é testemunhar do lado de fora da igreja que você de fato é crente, que você de fato é cristão. Meus irmãos, em nossa vida cristã precisamos ter a consciência e a preocupação de que os olhos de Deus nos observam. Em nossa vida cristã nós temos que ter a consciência de que os olhos do diabo também nos enxergam. Ou vocês acham que quando o diabo fica ao nosso derredor ele fecha os olhos? Fecha não, ele fica com os olhos arregalados na nossa direção, esperando a primeira oportunidade para avançar. Mas acredite, os olhos das pessoas também nos observam, meus irmãos. As pessoas lá fora nos observam. Quando você está na fila da lotérica, tem gente te observando. Quando você entra e sai do mercado, ou na fila do mercado, tem gente te observando. Os seus vizinhos te observam. O que os nossos vizinhos têm observado? Quando você está na fila da lotérica, o que é aquela multidão agoniada, impaciente, revoltada com a demora no atendimento? O que essas pessoas, ao olharem para você, observam?
Seus vizinhos, o que os seus vizinhos estão observando? Luz. As pessoas de fora da igreja estão observando que de fato você é um fluido do Espírito Santo. E eu repito, eu estou falando de testemunho, meus irmãos. Nós precisamos ter a consciência e a preocupação de que os olhos das pessoas nos observam. Não faz muito tempo fui aconselhar uma pessoa que estava no erro. E essa pessoa me retornou da seguinte forma: ah, pastor, Deus conhece o meu coração. Eu tenho que me preocupar somente com Deus, porque Ele conhece o meu coração. Eu não devo nada para as pessoas, não. Eu falei, misericórdia. São essas pessoas que causam escândalo. São essas pessoas que acreditam que devem prestar conta somente para Deus, que pecam de forma descarada, confiando na bondade e na misericórdia de Deus, e não se preocupam com o testemunho. Não se preocupe em demonstrar de fato com as atitudes e com o comportamento que é um crente, que é um cristão, que é um servo, um servo de Deus. E ficam nesse engano: Deus conhece o meu coração. Isso deveria dar medo na gente. Deus de fato conhece o nosso coração. Isso deveria nos assustar. Isso deveria fazer com que os nossos joelhos tremessem de medo, saber que Deus conhece o nosso coração. Mas não deve ser usado como desculpa. Não deve ser usado como resguardo. Ah, Deus conhece o meu coração. Pode falar de mim quem quiser. Pode me julgar quem quiser. Não deve ser assim, meus irmãos. Se nós aceitamos Jesus, se nós entregamos a nossa vida para Deus, temos que dar testemunho. Aleluia, Deus. Meus irmãos, eu vou mostrar para vocês novamente que eu nem faço questão de emoldurar. Mas aqui está o meu certificado de consagração pastoral. Em outras igrejas fala ordenação pastoral. Em outras igrejas não é um certificado, é uma carteirinha. Isso aqui, ó, é um lixo se a minha esposa não dá um testemunho de mim. Isso aqui não passa de esterco se os meus filhos dentro da minha casa não testemunharem que o pai deles é um homem de Deus. Isso aqui não passa de imundície se as pessoas dessa cidade abrirem a boca para testemunharem contra a minha pessoa. Se os olhos das pessoas dessa cidade me enxergarem praticando iniquidade, olhando para o corpo de mulheres, praticando aquilo que é abominável ao Senhor, isso aqui não vale nada, absolutamente nada, se eu começar de dentro da minha casa e também de fora da minha casa, bem como aqui dentro dessa igreja. Vocês, as pessoas, a minha família, não devem ter testemunho de mim. E quantos são aqueles que confiam nisso aqui, ó? Quantos são aqueles que acham que um certificado, que uma carteirinha, que uma consagração, que um título, agora eu sou diácono, agora eu sou presbítero, eu sou evangelista, agora ninguém me segura, sem perceber que o diabo está segurando o pé daquela criatura há muito tempo, por causa do orgulho e da vaidade, pelo mau testemunho que dá. O que me respalda, meus irmãos, como pastor, é a minha esposa testemunhar que eu sou um homem de Deus. O que me respalda como pastor são os meus filhos testemunhando que eu sou um homem de Deus. O que me respalda como pastor é o meu patrão, o Wallace, está ali agora. Estou trabalhando meio período no Mercadinho News. Vai lá, tá bom? Preço baratinho. Carne de porco da hora. É ele testemunhar que eu sou um servo de Deus. Aleluia, Deus. O Mercadinho News, meus irmãos, fica a caminho de uma academia só de mulheres. E a partir de 2, 3 da tarde, é aquela multidão de mulheres com roupa de academia. Tão colada no corpo, que só falta atravessar o corpo. Sabe o que eu faço? Eu sento numa cadeirinha lá do escritóriozinho, tento virar a cadeira o máximo para a rua possível, porque também é falta de educação. Eu, como atendente do mercadinho, ficar de costas para a rua, abro a minha Bíblia e começo a focar na Bíblia. Faço isso porque a minha fraqueza é desejar as mulheres que passam pela rua? Não. Graças a Deus, diante de Deus eu falo isso aqui, graças a Deus eu não tenho essa fraqueza. Mas sabe por que eu faço isso? Porque, meus irmãos, se alguém que está do outro lado da rua
me enxergar, olhando, nem que seja por 1 ou 2 segundos, para uma mulher que está passando, o que vai ficar é aqueles 2 segundos. O que vai ficar aqueles 2 segundos foi de relance. Eu estou olhando para fora. Quem está do outro lado? Ó, o pastor Nito Sapadinho. Está olhando para as mulheres que tem para a academia. Eu me esforço para dar um testemunho. Tem que ter uma força, meus irmãos. A gente tem que mortificar, tem que guerrear, porque senão, sem querer, a gente acaba dando mau testemunho. E repito, o que me respalda como pastor é o testemunho que diante de Deus e diante dos homens, o Espírito Santo tem me ajudado a dar nessa cidade. Certa vez eu fui pegar uma ajuda de R$200 para o neto. E eu fui onde aquela mulher trabalha. E para minha tristeza, eu não me alegrei, eu não fiquei nem um pouco orgulhoso. Mas aquela mulher disse o seguinte: ó, pastor Nito, eu só estou dando esses R$200 na mão do Senhor porque é o Senhor. Porque se fosse outros pastores que eu conheço, eu não daria nem um centavo. Eu não fiquei orgulhoso, não fiquei feliz, fiquei triste, porque misericórdia, não deve ser assim. Pastores têm que ser dignos de confiança. Todo aquele que se dispõe a servir ao Senhor, seja pastor ou diácono, tem que viver uma vida testemunhando, fluindo o Espírito Santo, sendo luz do mundo, para que ninguém venha desconfiar. O quê? Aquele rapaz está pedindo ajuda para ajudar com tal, mas eu não estou sentindo segurança não. Algo está me dizendo que ele vai gastar esse dinheiro com outra coisa. Mas graças a Deus, o Espírito Santo de Deus tem me ajudado a fluir. O Espírito Santo de Deus tem me ajudado a ser luz. E é Deus, meus irmãos, que nos concede essa graça, mas tem que ter uma dedicação, tem que ter um esforço. Temos que entender que ser luz, temos que entender que ser um rio que flui do Espírito Santo depende da minha vida e da sua vida. Amém? Mas a pergunta que fica, meus irmãos, o que as pessoas estão enxergando? Não caia nesse engano de que só Deus conhece o teu coração. Porque, como eu disse, isso deve nos causar medo e não um comodismo. O que as pessoas estão enxergando? O que as pessoas estão testemunhando? Vamos nos esforçar. Infelizmente, o que está acontecendo de mau testemunho. Essa semana eu vi um vídeo de uma irmã no púlpito da Assembleia de Deus. E de repente essa irmã olhou para trás e disse o seguinte: Manuel Moreno tem que confessar o seu pecado. Manuel Moreno é um evangelista. E o Manuel Moreno: você me respeita, viu? Vai me bater, vai me bater. A velhinha. Uma confusão no púlpito da igreja. Há dias atrás eu vi uma reportagem. Uma equipe de televisão daquela cidade, Léo, foi atrás do Manuel Moreno, querendo saber: o Manuel Moreno, por que aquilo? O que aconteceu? Aí tudo nessa reportagem veio à tona. O evangelista Manuel Moreno dá surdão na esposa. O evangelista Manuel Moreno trai a esposa. E sentado na tribuna de uma igreja. A irmãzinha estava certa: Manuel Moreno tem que confessar o pecado. E a criatura leva esse título: evangelista. Evangelista da Assembleia de Deus. O problema não é a Assembleia de Deus, entenda, tá bom? Porcaria tem em todo lugar. Mas tem como dizer que o Manuel Moreno está sendo luz do mundo, está sendo um rio que flui. Entendamos isso, meus irmãos. De nada adianta o seu testemunho aqui dentro. De nada adianta os seus louvores, o glória a Deus, o aleluia. De nada me adianta pregar aqui atrás desse púlpito. De nada adianta. O que vai fazer a diferença na vida de quem está lá fora, o que vai ser usado como ferramenta de Deus para constranger o coração dos incrédulos, é o testemunho que nós damos. Porque a tristeza que me dá quando eu escuto o seguinte: não vou ser crente não, fulano de tal está na igreja e vive pior do que eu. Não vou ser crente não, fulano de tal não perde um culto
e aqui da minha casa, eu sou vizinha dela, daqui da minha casa eu escuto ela falando horrores, prefiro ficar aqui mesmo. Pedra de tropeço por não estarmos dando bom testemunho, por não estarmos sendo luz. Certa vez, meus irmãos, uma mulher, ela olhou para o profeta Eliseu e disse o seguinte, chamou o marido dela e disse: meu velho, aquele camarada ali é um homem de Deus. Vamos abrir a porta da nossa casa para receber esse homem, para ele almoçar, para ele jantar. Eu vejo que ele é um profeta. Vamos preparar um quartinho para ele passar a noite e descansar. Meus irmãos, Eliseu não pregou para aquela mulher. Eliseu não operou nenhum milagre diante dos olhos daquela mulher. Eliseu não chegou dando carteirada: eu sou profeta do poder. A mulher viu e ela testemunhou que era um santo homem de Deus. Aleluia. Meus irmãos, não tem elogio mais bonito de que alguém olhar para outra pessoa ao ver você passar e dizer o seguinte: ali vai uma santa mulher de Deus, ali vai um santo homem de Deus. Esse é o maior elogio, meus irmãos, que um homem ou uma mulher de Deus pode receber. Portanto, vamos nos esforçar, vamos nos dedicar. A luz já está aqui, a fonte de água viva já está aqui. Só nos resta dar o testemunho de que está aqui, fluindo e emanando. Isso só é possível se você entender que do lado de fora dessa igreja é necessário viver uma vida digna do Evangelho, é necessário viver uma vida, de fato, como um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo. Amém?